Bom dia, galerinha do sétimo ano. Estamos hoje aí no dia 14/9/2020. A gente vai estar trabalhando hoje regras de três e grandezas proporcionais, a qual a gente vai estar falando primeiramente de grandezas diretamente proporcional e depois de grandezas inversamente proporcionais. Então a gente pode acompanhar aí a partir da página 160. Então a gente observa aí o triângulo, né, de lado 8, está um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero é que tem todos os seus lados iguais. Então a gente tem um triângulo de lado 8 aí e um triângulo de lado 12. E a partir desse triângulo, a gente pode observar que o perímetro, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, se a gente somar os três lados desse triângulo de lado 8, 8 mais 8 mais 8, eu encontro 24. E do segundo triângulo, se eu somar os lados, 12 mais 12 mais 12, eu encontro 36. Então, perímetro é isso. Perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Então, se eu pegar o primeiro triângulo, tá? O lado dele e fazer o perímetro dele, que é a soma dos lados, eu vou encontrar 24. Se eu pegar o lado do outro triângulo, que é 12, fazer a soma dele, eu vou achar 36. Então, dentro disso daí, eu posso ter o quê? Uma proporção, tá? Uma grandeza diretamente proporcional, porque a tendência dela é aumentar ou diminuir, tá? Se você, por exemplo, você aumentou o número de lados, inicialmente foi com 8, depois foi com 12. Se eu aumento o número de lados, a tendência do perímetro também é o quê? Aumentar. Se eu diminuir o meu número, tá? O tamanho do meu lado, a tendência do perímetro também é diminuir. Então, toda vez que isso acontece, ou uma grandeza ela aumenta, tá? Conforme o lado aumentou, o perímetro aumentou. Ou ela diminui conforme o lado diminuiu, o perímetro diminuiu. Eu vou chamar de grandeza diretamente proporcional, ok? Então, quando isso ocorre, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Pode haver aumento ou diminuir. Agora, observe uma receita de pão de queijo de tia Micia. Queijo Minas, 500 gramas. Tá? Pães de queijo, foram feitas 30 unidades com 500 gramas. Usando 300 gramas de queijo Minas, foram feitas 18 unidades de pão de queijo. Foram utilizados 200 gramas de queijo Minas, 12. Então, vocês veem que a tendência aí é o quê? Diminuindo, né? Quanto menos queijo Minas eu uso, menos quantidade de pão eu vou fazer. E isso também é uma grandeza diretamente proporcional. Se a quantidade de queijo Minas diminui, logicamente a quantidade de pão a ser feito também vai o quê? Diminuir, tá? Ou uma grandeza ela vai aumentar quando o número de utensílio, o número de elementos aumenta, ou ela vai diminuir, tá? Quando o número de elementos ele diminui, ok? Grandezas inversamente proporcionais. Observe aí, número de operários. 5 operários faz uma obra, por exemplo, em 15 dias. 3 operários, 25 dias. Um operário, 75 dias. O que seria essa grandeza inversamente proporcional? Então, agora vai ser diferente da grandeza proporcional. Por quê? Se você tem 5 operários, a tendência é que a obra acabe mais rápido do que você tivesse 3 operários na mesma condições de trabalho, com a mesma habilidade de execução de obra, que termine a obra mais rápido, né? Se você tem 5, tá? Você vai, logicamente, terminar uma obra, tá? Primeiro do que se você tivesse 3 operários, não é isso? Então, toda vez que isso ocorre, eu vou chamar de grandeza inversamente proporcional. Se a gente multiplicar aí 5 vezes 15, vai dar 75. 3 vezes 25 vai dar 75. Na grandeza diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado, conforme a gente aprendeu na proporção. 5 vezes 25, 75. 3 vezes 15, 75. Então, quando eu multiplico em forma de x, eu tenho a grandeza diretamente proporcional. E quando eu multiplico de forma paralela,
tá? 5 vezes 15, 3 vezes 25, que também vai dar 75, eu chamo esse tipo de resolução de grandeza inversamente proporcional. Da mesma forma, se a gente pegar embaixo aí, 3 vezes 25, 75. 1 vezes 75, 75. Então, isso é quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Então, chega uma resolução aí para a gente poder entender melhor essa questão de cálculos de grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Gustavo foi à padaria e comprou 5 pães por R$ 1. Quanto pagaria se ele comprasse 15 pães? Bom, então vamos montar nossa regrinha aí, né? Se ele pagou R$ 1 por 5 pães, quanto ele pagaria por 15 pães? Então, diretamente proporcional, né? Se o número de pães, a quantidade de pães aumenta, então a tendência é que o valor também aumenta. Então, isso eu chamo de grandeza diretamente proporcional. Multiplicando em forma de proporção, conforme nós aprendemos, 5 vezes x, 5x. 15 vezes 1, 15, tá? Então, vai ficar 5x igual a 15. Logo, x é igual a 15 dividido por 5. Logo, x é igual a 3. Então, o valor seria o quê? R$ 3. Se 5 ele paga R$ 1, 15 ele vai pagar R$ 3. Resolução de grandeza inversamente proporcional. Bom, já falei mais ou menos da grandeza, já falei mais ou menos como é o cálculo para vocês. Então, vamos à situação problema. 8 pessoas concluíram uma obra em 30 dias. Se tivesse apenas nessa obra, se tivesse 6 pessoas, tá? Se tivesse 6 apenas nessa obra, quanto tempo levaria? Então, todos têm a mesma habilidade e as mesmas condições de trabalho. Então, vamos lá, mesma regrinha, 6 está para 30, como 6 está para x. Então, eu quero saber o tempo que levaria 6 pessoas para concluir a mesma obra que 8 pessoas concluíram em 30 dias. Então, multiplicando aí, agora, como a gente sabe que é uma grandeza inversamente proporcional, a gente vai multiplicar em forma paralela, 8 vezes 30 e 6 vezes x. Por que a gente sabe? Porque a gente sabe que a tendência, se você tem 8 pessoas, é terminar mais rápido do que 6 pessoas, tá? Você tem 8 operários, quem vai terminar mais rápido? 8 operários ou 6 operários? Sabendo que eles têm as mesmas condições e a mesma habilidade de trabalho. Então, a tendência, né? É certo, né, que 8 pessoas, 8 operários terminem mais rápido do que 6 operários. Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai ter o quê? Uma grandeza inversamente proporcional, a qual a gente vai fazer uma multiplicação inicialmente em forma paralela. Então, multiplicando 8 vezes 30, eu acho 240. 6 vezes x, 6x. Logo, 240 dividido por 6 é igual a 40. Logo, precisaria de 40 dias, tá? Então, se 8 vai fazer em 30 dias, tá? 6 operários, que são menos operários, vão fazer em 40 dias a mesma obra, ok? Então, a gente pode ver aí na grandeza inversamente proporcional que o número de pessoas, quando ele diminui, o número de dias ele tende a aumentar. Por isso que eu chamo de inverso, tá? A grandeza pessoas está diminuindo e a grandeza dias está aumentando. Tá vendo? 8 para 6 está diminuindo e 30 para 40 está aumentando. Então, a gente está tendo o quê? Grandezas inversas, tá? Diferente da grandeza diretamente proporcional, a qual a gente viu, tá? A gente tem, ou o valor ele vai, se a primeira grandeza aumentar, a segunda grandeza também vai. Se a primeira grandeza diminuir, a segunda grandeza também vai diminuir, ó. Conforme a gente viu aí, ó. Gustavo foi à padaria e comprou 5 pães. A grandeza, o número de pães aumentou. A grandeza aumentou. Então, o valor do pão, ele também vai aumentar. Por quê? É uma grandeza diretamente proporcional, tá? Agora, na grandeza inversamente proporcional, vai ser o contrário. Se uma grandeza aumentar, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Aí a gente tem grandezas inversas. Atividade proposta. Assista ao vídeo com calma e atenção. Façam as atividades online e postem. Façam as atividades das páginas 163 e 64. Bom estudo aí para todos vocês, galera.